Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos de volta com o estudo da obra Palavras de Vida Eterna. Hoje nós iremos tratar do capítulo 9, intitulado Socorro e Concurso. Para esse capítulo, Emmanuel vai fazer uma interpretação retirada do livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 5, que nos diz o seguinte: quantos pães tendes? Essa passagem, lá no capítulo 8 de Marcos, a gente percebe que é um momento em que o Cristo se encontra com uma grande turba, com uma grande quantidade de pessoas, e está no deserto. Segundo o que está relatado no Evangelho, já estavam há uns 3 dias essas pessoas o seguindo, e se os dispensasse naquele momento, eles não teriam condições físicas de retornar para as suas cidades, para os seus lares, sem que sofresse alguma dificuldade durante o caminho. Há uma passagem análoga no capítulo 6, também de Marcos, que trata também de uma multiplicação de pães e peixes. No capítulo 6, ele traz uma referência de que, quando Cristo pergunta aos apóstolos quantos pães eles têm, eles afirmam que possuem naquele momento 5 pães e 2 peixes. No que o Cristo faz uma reverência a Deus, uma prece de gratidão a Deus, e a partir dali ele consegue fazer a multiplicação dos pães e dos peixes e consegue saciar, segundo a informação do evangelista, mais de 5.000 pessoas que estavam naquele momento com eles. Já na passagem do capítulo 8, eles fazem uma citação que tinham 7 pães e alguns peixes, e conseguiram saciar a fome de mais de 4.000 pessoas. Então, a gente percebe por essa passagem, por esse ensinamento do Evangelho, o quanto é importante que nós possamos oferecer algo para que esse algo seja multiplicado. O quanto é importante que a gente ofereça algo de nós mesmos, para que a providência divina atue e venha multiplicar aquilo que nós estamos nos propondo a realizar. Então nós vamos fazer a leitura do que Emmanuel nos traz, conforme a sua interpretação, e à medida que a gente for fazendo a leitura, nós vamos também fazendo algumas observações. Então vamos lá. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros: de quantos pães necessitamos? Mas sim: quantos pães tendes? Aqui a gente percebe, que o Cristo não questiona a quantidade que seria necessário para atender a necessidade daquelas pessoas que ali estavam, mas sim apenas perguntou o quanto que nós tínhamos, o quanto que os apóstolos tinham a oferecer. E a partir do pouco que cada um poderia oferecer, aquela multiplicação ela foi possível, porque contou com o nosso concurso. Apesar de migalhas, de pouquíssimo, do pouco que nós podemos oferecer, o Cristo espera sempre de nós uma ação, espera de nós que nós tenhamos algo a oferecer. E aí cabe uma pergunta: o que nós temos oferecido ao Cristo? O que nós temos oferecido a Deus? Será que o que nós já oferecemos
é suficiente ou já importa numa quantidade que possa ser multiplicada pelo Cristo, que possa ser multiplicada pela providência divina. Isso é algo que nós precisamos fazer uma referência, ou melhor dizendo, fazer uma introspecção e observar de nós mesmos o que já podemos oferecer ao Pai, o que podemos oferecer ao Cristo, o que podemos oferecer aos benfeitores espirituais. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Então, é hábito nosso, é comum de nós encarnados suplicarmos dádivas a Deus, suplicarmos a providência divina, suplicarmos que atendam às nossas necessidades, suplicarmos que atenda a algo que nós tanto queremos, que nós tanto almejamos. Nós precisamos, para que isso ocorra, para que a gente consiga alcançar algum objetivo que tanto almejamos, é necessário que a gente ofereça algo. E não precisa ser muito, são algumas migalhas que nós oferecemos e que já são suficientes para que haja um retorno, para que haja uma multiplicação disso. Aí vamos imaginar o que nós estamos pedindo a Deus. Quais são os nossos desejos? Quais são os nossos anseios? Nós estamos preocupados em atender somente uma necessidade nossa, estamos preocupados em atender somente as necessidades dos nossos entes queridos, ou nós estamos preocupados com o todo da sociedade, nós estamos preocupados com que a imensa quantidade de pessoas seja também amparada, seja assistida pelo Pai, seja alimentada desse pão material e também do pão espiritual. Ou nós queremos atender simplesmente às nossas necessidades. Precisamos refletir e compreender qual o verdadeiro objetivo de nossas vidas. O que nós necessitamos compreender desses ensinamentos que o Cristo nos deixou, para que a gente consiga alçar voos, para que a gente consiga o progresso espiritual, para que a gente consiga se desenvolver enquanto espíritos imortais que somos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. São essas migalhas que a gente tanto fala quando a gente oferece uma cesta básica, alguns mantimentos, alguns alimentos para alguém, um prato de sopa, um pedaço de pão. A gente sabe que isso de alguma forma é multiplicado, porque muitos outros estarão vendo, não que nós devemos nos mostrar, nos apresentar naquilo que nós estamos propondo fazer, mas de alguma forma as outras pessoas também compreendem, veem que há necessidade de nós nos darmos as mãos, de nós agirmos com mais fraternidade, com solidariedade e oferecer mesmo pequenas condições, mesmo pequenos mimos, né? Pequenas condições que nós já podemos oferecer. A gente sabe que isso é fundamental, porque o Cristo espera a nossa ação. Ele teria capacidade de fazer, de multiplicar o pão, de multiplicar o peixe, de providenciar o alimento para todos aqueles que estavam os seguindo, os acompanhando? Obviamente que sim, mas
está muito explícito no texto a necessidade de que nós também cumpramos com o nosso papel, que a gente também esteja apto, que a gente esteja minimamente numa condição de oferecer algo, e não apenas na condição de pedintes, mas também na condição de que o pouco que nós temos já é suficiente para que o Cristo multiplique. Isso a gente pode tratar das virtudes, isso a gente pode tratar multiplicar isso, né? A gente pode oferecer a nossa atenção aos nossos irmãos que tanto precisam, a gente pode oferecer uma prece, uma oração, a gente pode oferecer os nossos ouvidos para que as pessoas compartilhem conosco de suas dores, a gente pode oferecer uma mensagem, uma palavra amiga de conforto para que por meio disso as pessoas sintam-se amparadas. E a partir desse momento, a partir dessa condição que nós, mínima, né, que nós temos a oferecer, nós somos amparados e a gente sabe o quanto a espiritualidade está presente em todos nós, está conosco no nosso dia a dia. E então, quando a gente já tem alguma virtude adquirida e que a gente coloca essa virtude em prática, isso é multiplicado. Isso é multiplicado pelas forças espirituais que nos amparam, que nos acompanham, que nos guiam, né? Forças espirituais essas que são geridas, né? Ou que são administradas pelo Cristo, né? Que são seguidores, verdadeiros seguidores de Jesus. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. É o que nós falamos, que nós podemos oferecer para essas pessoas se nós não temos uma condição material, uma condição financeira para oferecer algo a alguém, mas nós temos a prece, nós temos a oração. E isso todos nós temos condições de fazê-lo. Todos nós. Especialmente nesses momentos de muitas dores, dificuldades que ora vivemos, o quanto é necessário a nossa prece, o quanto é necessário o nosso dispor de um pouco do nosso tempo para oferecer, despender um pouco de energia, de pensamentos que possam afetar de forma positiva tantos irmãos nossos que estão aí nos hospitais, que estão nas ruas, passando necessidades as mais diversas, os que estão adoentados, os que estão em trabalho, enfim, é toda uma cadeia, todo um grupamento de pessoas que está formando uma cadeia de trabalho e que necessitam desse amparo espiritual. Obviamente que eles, cada um deles por si mesmos, eles têm essa capacidade de atrair a bondade, né, dos nossos irmãos espirituais. Contudo, se nós nos unirmos a Ele em energia, em bons pensamentos, no desejo, no verdadeiro desejo da prática do bem, certamente nós estaremos fortalecendo cada um deles. E nós sabemos o quanto tem sido difícil para todos os profissionais que precisam enfrentar essa luta que ora estamos combatendo, né? Esse inimigo de todos nós, que é um inimigo invisível e que depende muito do papel de cada um de nós, depende muito do nosso cumprimento as normativas, as orientações que nos estão sendo dirigidas. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Então vejamos, não adianta estarmos rogando aos céus com mãos
rogando as concessões do céu, alongando mãos vazias, ou seja, querendo apenas recebermos os benefícios espirituais. É fundamental que haja uma contrapartida de nossa parte, que haja a atenção, que haja de nossa parte uma leitura de nós mesmos, para que a gente perceba o que eu posso oferecer, o que eu tenho de bom que eu já posso estender para que o Cristo multiplique. Todos nós, acredito eu, já temos algo de bom. Mesmo os nossos irmãos mais endurecidos, mesmo os nossos irmãos que estão muito mais ligados à prática do crime, mesmo esses têm algo a oferecer de bom, porque eles também amam, muitos deles amam os seus familiares. Então, existe uma centelha de amor, existe algo de bom dentro de cada um de nós. Agora, compete-nos alimentar esse lado bom, compete-nos direcionarmos ou trabalharmos para aprimorar o que há de bom em nós, para que o Cristo venha nos ajudar nessa multiplicação da bondade e da prática do bem. Então, meus irmãos, antes de nós realmente julgarmos e apontarmos e jogarmos pedras naqueles que certamente praticam mal, antes disso, nós precisamos direcionar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, pedindo para que eles se encontrem, porque somos todos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, a bondade há em nós. Há uma centelha de amor dentro de cada um de nós. O que temos a lamentar, e não podemos fechar os olhos, obviamente, é que nós fazemos escolhas equivocadas. Mas é verdade que nós também podemos acertar, que nós também podemos fazer escolhas justas, escolhas corretas. Baseado em que essas escolhas? Nos ensinamentos do Mestre. Não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. É o que nós dissemos há pouco. Se nós nos ligarmos mais aos sentimentos deletérios, porque alguém errou, alguém praticou mal aqui e ali, se nós nos preocuparmos muito mais com isso, nós estaremos deixando de fazer aquilo que é necessário. Estaremos nos unindo, na verdade, a essas pessoas que praticam o mal, porque aos nossos irmãos que ainda não descobriram o caminho do Cristo. Porque à medida que a gente vai se preocupando muito mais com isso, nós deixamos de fazer o bem, nós deixamos de praticar o bem, perdemos tempo com algo inútil, porque nós não seremos os julgadores, nós não seremos os juízes de absolutamente ninguém, a não ser da nossa própria consciência, porque nós sabemos que ao nos despojarmos do corpo físico, a nossa consciência ela se dilata, ela se amplia, e aí nós veremos nos mínimos detalhes aquilo que nós fizemos de certo ou de errado quando confrontado com as leis divinas. De certo, o Senhor operara maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Então, todos aqueles que estão conosco a caminho, todos aqueles que estão buscando esse aprimoramento, eles são amparados. Não tem nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós que habitamos esse planeta, que não tenha um amparo espiritual. Volto a repetir, os erros que cometemos são frutos de nossas escolhas.
escolhas equivocadas, porque nós damos muito mais atenção ao ter do que ao ser. Nós damos muito mais atenção às questões de ordem material, às facilidades que o mundo material nos oferece, do que propriamente ao trabalho de aprimoramento do nosso espírito. Já que somos imortais, certamente já vivemos outras experiências terrenas e já cometemos muitos equívocos, muitos erros. Por esta razão, estamos novamente neste planeta de provas e expiações para justamente aprimorar, corrigir as falhas que cometemos no passado. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Ou seja, é nosso dever, é nosso papel aprimorarmos toda essa vivência que nós temos com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos sanguíneos, com a nossa família terrestre, com a nossa família que está constituída hoje, nossos pais, nossos irmãos, aqueles outros irmãos, aqueles outros familiares mais próximos, como os tios, tias, avós, avós, primos, sobrinhos, sobrinhas, enfim. São com esses que nós temos que aprimorar os nossos laços, porque essa é a oportunidade, como disse o Cristo, reconcilia-te com o teu inimigo quando está a caminho com ele. E muitas vezes dentro de nossos próprios lares nós temos inimigos de existências anteriores. E esse é o momento, essa é a oportunidade de nós corrigirmos esses problemas. Essa é a oportunidade de nós acertarmos essas falhas que foram cometidas em existências pretéritas, e nesse momento nós temos a oportunidade de fazer essas correções. E não nos esqueçamos, aquele irmão mais difícil da nossa caminhada, não só no ambiente familiar, mas também no ambiente de trabalho, no ambiente social de um modo geral, aquele mais difícil é o que nós precisamos dar mais atenção, no sentido de cuidar muito mais, de tratar dentro de nós a resignação, o respeito, a paciência, porque são desses irmãos que nós, em relação aos nossos irmãos, que nós necessitamos agir com caridade, agir com paciência, agir com atenção, com zelo e com muito cuidado. Contudo, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já consegue amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Se não me falha a memória, tem uma questão do Livro dos Espíritos, eu acho que é a questão de número 795, melhor dizendo, que diz mais ou menos assim, que para a gente identificar o nosso nível de compreensão dessa prática do bem, da prática da caridade, nós precisamos observar se as nossas atitudes elas estão sendo atitudes egoístas, ou nós estamos pensando primeiro em nós mesmos, na busca desse pão que o Cristo nos oferece. Se nós estamos agindo de forma egoísta, e se nós estamos agindo egoisticamente, significa um retrocesso, significa, melhor dizendo, ainda um atraso moral muito grande, porque se nós vivemos num ambiente social, significa que nós precisamos ter o máximo de equilíbrio possível para que todos estejam bem. E nós também temos responsabilidade sobre isso. Nós também somos responsáveis para que a sociedade, de um modo geral, ela mantenha-se em equilíbrio, com menos injustiças, com menos sofrimentos, com menos dores para todos nós. E à medida que a gente consegue desenvolver isso por meio da fraternidade, por meio
da benevolência, da prática do bem de um modo geral, a gente vai diminuindo essas diferenças. Isso cada um de nós pode sim fazer, pode cumprir com o seu quinhão de responsabilidade, pode utilizar o talento que nós recebemos de Deus ou que nós já adquirimos ao longo de nossas caminhadas. Para finalizar, Emmanuel nos diz: não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Então, o Cristo espera de nós que a gente já tenha adquirido alguma virtude. É verdade que muitos de nós já adquirimos uma virtude que seja, mas se nós já temos essa virtude adquirida, que a gente possa expandi-la, que a gente possa compartilhar dessa virtude, que a gente possa compartilhar com todos os irmãos que estão a caminho conosco, para que a gente não erre mais, não cometa os mesmos erros, para que a gente não volte a cometer as mesmas falhas que certamente já as cometemos em existências anteriores. Então, esse é o momento. Não nos importa saber o que nós já fizemos no passado. Não nos importa saber o que eu fui no passado. Importa saber o que eu sou hoje, importa saber o que eu posso ser amanhã. Isso é uma oportunidade que nós temos de projetarmos o nosso futuro, sem nos preocuparmos tanto com o futuro, obviamente, mas projetando esse futuro, mas trabalhando hoje, trabalhando agora, para que as virtudes elas sejam multiplicadas, para que a gente adquira muito mais virtudes e multiplique-as. E a partir desse pequeno grão de areia, dessa migalha de pão que nós podemos oferecer, nós sabemos que o Cristo está aí para multiplicar. Então, meus irmãos, observemos as nossas atitudes do dia a dia, vejamos, reflexionemos ou façamos reflexões sobre o que nós estamos realizando hoje, sobre o que nós estamos fazendo, para que, por meio dessas reflexões, a gente possa compreender, comparar e equiparar com as leis divinas, e a partir disso, a gente entender o que é necessário para o nosso aprimoramento. E busquemos isso de forma incessante. Oportunidades não faltam. Oportunidades não faltam. Que o Cristo esteja presente nos corações de todos nós. Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.